A paz do Senhor, amada igreja. Nesse Zap da Paz, eu quero falar sobre o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, a qual Jesus diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós temos atravessado momentos difíceis. E se formos falar da igreja brasileira, os maiores desafios que nós estamos enfrentando, as maiores perseguições, os maiores problemas estão acontecendo dentro da própria igreja. Em alguns países aí fora, o governo, as outras religiões perseguem o cristianismo a ponto de, nesse momento que você está vendo esse vídeo, ter irmãos presos no Irã, no Paquistão, na Coreia do Norte. Lá a perseguição vem de fora. Mas aqui no nosso país, que temos uma liberdade muito grande religiosa, o grande problema está dentro da própria igreja. Porque muitas das vezes não queremos colocar em prática, pastores não querem colocar em prática, nós não queremos colocar em prática o que Jesus ensinou, o amor. O que eu me admiro em Jesus é que Jesus tinha a capacidade de enxergar o ser humano por detrás do discípulo, a virtude por detrás do defeito, a força por detrás da fraqueza. Todos nós temos momento de baixas e também momento de alta. Tem dia que a nossa fé está lá em cima. Se pudéssemos ter um medidor de fé, tem dia que a fé está lá em cima, mas outros dias a fé está tão lá embaixo, tão pequenininha. Tem dia que o vigor está lá em cima, outros lá embaixo. Porque somos humanos, somos feitos de sentimentos. Nos entristecemos, nos decepcionamos. E às vezes esses sentimentos influenciam na nossa vida espiritual. E é nessa hora que eu digo que os problemas acontecem. Porque nós exigimos muito dos irmãos, pastores, irmãos em comum, exigem muito do próximo, o que às vezes não estamos dispostos nem a exigir de nós mesmos. Somos tão severos com o erro dos nossos irmãos e às vezes somos tão brandos com os nossos próprios erros. Nós sabemos, por exemplo, que o lugar de cristão é na casa do Senhor. Se possível for, é bom estar na igreja todos os dias, no templo, né? Porque a igreja somos nós. Mesmo que na sua congregação não tenha culto todos os dias que você não tiver culto na sua congregação, o ideal é que você esteja em outro lugar adorando ao Senhor. Até porque, como diz o Salmo 133, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas sabemos que tem pessoas que amam a obra de Deus, que sabem dessa necessidade de estar na casa do Senhor, se possível, todos os dias. Mas às vezes vem um momento da fraqueza, um momento da tristeza. E é nessa hora que nós devemos nos aproximar para tentar ajudar. E não ficar criticando. Já vi muita gente dizer: o irmão não está vindo para a igreja, mas eu passei lá e ele estava no portão de casa. Aí eu pergunto, será que nós fomos lá saber o que está acontecendo? Às vezes a pessoa está ali no portão, mas com o coração desesperado, dilacerado, enfraquecido. Em alguns casos, até pensando em tirar a própria vida. E às vezes já cometemos o erro de não ir saber o que está acontecendo, tentar dar o apoio, a ajuda. E depois cometemos um segundo erro, que é criticar, apontar. Precisamos deixar o amor de Deus inundar verdadeiramente o nosso coração. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério diante do Senhor, o Senhor não abriu mão da verdade, mas ele conseguiu enxergar o valor daquela mulher por detrás daquele erro. Quando ele começou a escrever na areia e todos foram embora, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele perguntou àquela mulher: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse: não, Senhor, nem eu. Vai e não peques mais. E aquela mulher se tornou uma discípula do Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ainda assim, Jesus tinha uma obra na vida de Pedro e não abandonou Pedro. Porque quando o anjo apareceu às mulheres dizendo, lá em Marcos,
capítulo 16, se não me falha a memória, 16, versículo 7, se não me falha a memória, o anjo falou para as mulheres: ide anunciar aos discípulos, vai encontrar Jesus na Galileia, e o anjo deixou bem claro: anunciai os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Sim. Mas por que o anjo especificou Pedro? Porque certamente Pedro estava se sentindo tão mal por ter negado a Jesus, que talvez ele não tivesse mais se sentindo como um discípulo. Talvez ele não tivesse se sentindo mais como digno de seguir ao Senhor. E o Senhor, para demonstrar o amor a Pedro, diz aos seus discípulos e a Pedro. É verdade que quando Jesus encontrou a Pedro, perguntou a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro todas as vezes respondeu sim. E o Senhor colocou ele como pastor de ovelhas. Então Deus conhece o valor do ser humano. E nós devemos procurar aprender o valor dos irmãos, criticar menos, julgar menos, ajudar mais, amar mais, compreender mais. Eu não digo que amor é você omitir o erro da pessoa. Não. Quem ama fala a verdade, mas fala com preocupação. Quando um filho erra com você, você bota ele para fora de casa porque ele errou? Você bota de castigo? Você briga com ele, mas porque você quer ver o futuro dele? Você fala: olha, meu filho, eu sou um pai chato, uma mãe chata, porque eu quero ver você feliz no futuro. Porque o mundo está difícil. É por isso que nós damos educação aos nossos filhos, para que amanhã o mundo não os venha maltratar. Então tudo é por amor. Você exorta por amor, você corrige por amor, você coloca de castigo por amor. Então assim deve ser a nossa conduta em relação aos nossos irmãos. Que nós venhamos compreender mais as pessoas. Para que tanto apontamento? Existem casos dentro de uma congregação, existe pecado que é necessário ter uma disciplina, é verdade. Mas tudo isso com o propósito do bem da própria pessoa. É como eu já relatei certa vez, eu conheço um jovem que ele namorando com a menina e ele fornicou com a menina, teve relação sexual antes do casamento. Ele era dirigente da mocidade junto com a sua noiva. Isso veio à tona, ela engravidou. O pastor disciplinou ele, colocou ele no banco, tirou ele das funções que ele estava, mas ajudou ele. Preparou móveis, ele decidiu casar com a menina, não tinha casa, por um tempo ele teve que morar na casa da sogra, o pastor ajudava com compra, o pastor ajudou no que pôde. E depois ele arrumou um cantinho para morar, o pastor ajudou também. E um dia eu vi esse jovem pregando, já com a sua família formada, ele falou: eu amo o meu pastor. Eu errei, ele me disciplinou porque eu mereci. Eu errei, então eu tinha que dar exemplo para os outros jovens. A Bíblia diz isso. Se você acha que não, você que está me ouvindo agora, é só você ler 1 Coríntios 5. É uma palavra que fala sobre exclusão até. Então o jovem compreendeu que ele tinha errado, que era necessário ele ser corrigido, mas ele também reconheceu que o pastor não o abandonou e o amou. Então que seja isso de exemplo. Talvez você esteja dizendo: irmão, como eu gostaria que as pessoas me compreendessem. Como eu gostaria que as pessoas me ajudassem, em vez de me julgar, em vez de me condenar. Ainda que você não esteja passando por um momento desse, de ajuda, talvez você esteja passando por um momento de solidão, mas lembre-se o que falou o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 10. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então saiba que você nunca estará só. Não deixe a sua cruz, não deixe Jesus, porque infelizmente as pessoas não estão sendo suas amigas, não estão sendo companheiras, não estão te compreendendo, só sabem te acusar, te apontar. Não negue a Jesus, não deixe a Jesus por conta disso, porque Ele te entende e é Ele que te ajuda a vencer. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem e até o próximo Zap da Paz.